ferramenta. E a gente foi percebendo, conforme a gente ia pegando a orientação do professor, né, e da Júlia também, que a expectativa estava muito grande nessa Unesp, porque ela tinha um resíduo de bocache de outras vezes grande. Então a gente foi percebendo que ela era valiosa, assim como as outras dessa linha, e que a ideia então foi de repente fazer duas coisas, né? Plantar para colher, para se alimentar e também para conservar germoplasma. A gente viu que tinha uma demanda grande de fava crioula, como dificuldade de conseguir essa semente. Então a gente conseguiu algumas sementes de fava e colocou aqui nessa linha de cá. Então a fava, ela tá só na borda de cá, com a ideia de conservação mesmo, para colher semente. E uma sugestão do professor que a gente achou muito legal, porque ia ser um canteiro só de hortaliça, né? Só que ia ser muita muda de hortaliça, porque a gente ia plantar mais adensado. Então, de fazer metade do canteiro, ou seja, 50 centímetros, só de adubadeira. Então, a gente mesclou ervilhaca, aveia preta e nabo forrageiro. Isso, aqui junto, a lança. Então, a gente misturou em punhado. A gente limpou bem o canteiro antes, que tinha crotalária, né? E aí jogou bastante mesmo, e passou o rastelo. Então foi assim a semeadura e pouquinha palha por cima para não dificultar a emergência da semente. Da plantinha, né? A semente não vai emergir, mas ela vai ficar lá embaixo. E aí, do outro lado, a ideia inicial, que foi o que a gente fez na primeira implementação, foi fazer vou botar um pezinho aqui. Essa distância, a gente botou duas linhas de pseudocaule de bananeira e aí semeou rabanete e cenoura no meio. E fez assim, e entre a gente botou uma muda de couve, de brócolis, desculpa, alface aqui, e entre esses espaços, rúcula. Então a gente foi vendo assim, tudo que sobrou espaço a gente foi colocando rúcula, porque a rúcula ela é ciclo rápido, 30 dias a gente já estaria colhendo e ela é magrinha, então ela não ia atrapalhar os outros, né? E até o brócolis começar a desenvolver, a rúcula já teria sido colhida, que é o momento agora. E o que mais? Isso, aí o que aconteceu? O pseudocaule atraiu as capivaras, aí elas vieram aqui e fizeram uma bagunça. Foi parar semente em todo lugar. A gente achou que não ia vir rabanete nem cenoura, porque a gente imaginou que a semente já tinha sido assim, devastada. Aí 2 semanas depois a gente chega aqui, o rabanete está desse tamanho e tem cenoura nascendo embaixo. Ou seja, a gente perdeu o tempo de raleio do rabanete, que era para ter feito um ralhamento, né, um desbaste ali para ele desenvolver. E esse desbaste, ele consiste em escolher as plantas que se desenvolveram melhor e deixar 5 centímetros, aproximadamente 3 dedos assim, entre planta para que ele se desenvolva. E a ideia da oficina de hoje é justamente a gente mostrar para vocês que é possível plantar para se alimentar em tempos diferentes, né? Nem a gente estaria colhendo o rabanete e a rúcula já em 30 dias, enquanto isso a alface americana e o brócolis eles iam levar mais, tanto 60 dias, dependendo, o brócolis um pouco mais. E aí, um pouco antes da floração dessa massa verde, a gente ia arrancar mesmo com a mão e já colocar aqui do lado para servir de adubo. E a proposta também era que a gente fizesse a colheita desse rabanete agora, dessa rúcula, e depois disso abrir espaço e ralhar a cenoura, mas não sei se vai dar por causa da chuva e nem por causa do tempo, mas esse é o próximo manejo que deve ser feito aqui. O tremoço foi plantado daquele lado, na mesma linha com o mangarito, e também tem mangarito ali na borda. Por que na borda? Porque a gente vai mexer menos nessa borda, porque aqui a gente já tá arrancando e tal. E aí, as últimas culturas que vão ficar aqui, na verdade, vai ser o tremoço e a fava, né? O tremoço é quanto tempo? 140 dias. 140 dias. E a fava... não sei.
e a cenoura 120 dias. Então ia restar só esses alimentos aqui. Provavelmente seria interessante vir fazer replantio nesse tempo para aproveitar o espaço. Quantos dias é a alface? Essa alface americana 60 dias. 60 dias? A gente escolheu ela para ter mais tempo, né? Assim, de... A outra é mais rápida. Não americana. Foi o que eu li, a outra é mais rápida. Mas quando eu tava ali... A alface crespa é 40 dias, eu acho. É Eu isso? vou falar que foi dia 26 de maio a plantação de canteiro, tá com 41 dias, tipo, Isso, tudo que tá obrigada. plantado aqui, pra gente ter uma noção do desenvolvimento do Final de solo. maio. A búfala tá com 40 dias? Ela já passou um pouquinho. E tem uma questão também, quando começou a nascer, aquilo que o Carlos perguntou, a gente não sabia o que era, né? Então a gente vinha aqui, puxava um pouquinho assim da planta, por exemplo, a aveia, né? Puxava assim embaixo e sempre vinha a semente aqui embaixo. Então se tem dúvida, puxa com todo cuidado, né? E vê a semente que está embaixo, que tu vai saber do que é aquilo, que é o nosso caso, que a gente não conhecia nenhuma das plantas que a gente plantou, assim. E é isso. E uma outra questão do nosso Nespa é que a gente plantou também os rizomas de mandioca. Que a gente queria manter, conservado. Tava tudo ali, tudo bonitinho, a gente queria manter, porque ela não floresce nessa época, não cresce, então ela ia ficar paradinha. E aí quando viesse o próximo semestre, ela já ia poder começar a se desenvolver. Só que as capivaras vieram. E aí elas acabaram com essa parte do trabalho. Duas rebrotaram, não sei Duas como. permaneceram. E aí então eu queria falar um pouco sobre o tremoço, dar um enfoque nele. Que o tremoço, essa plantinha aqui, tem outra bem ali, é uma herbácea anual de outono e inverno. Assim, o período indicado para o plantio é de abril a maio. Pode plantar um pouco depois, mas o maior rendimento de grão se dá quando se planta entre abril e maio. E a gente plantou aqui no final de maio ela, o tremoço. E a flor, olha, ela tá passando agora a semente do tremoço. Ele é branquinho, assim, achatadinho. Podem pegar. O tremoço branco foi o que a gente plantou. Só não deixa molhar. Que senão vai... As flores são brancas e o fruto é em forma de vagem e essas são as sementes. O plantio ele é recomendado fazer de uma planta para outra de 50 centímetros. Assim, aqui a gente colocou bastante perto porque a gente não sabia bem a procedência, né, das sementes, então a gente não queria correr o risco dela não germinar e não crescer. E aí a gente plantou bastante e germinaram aqui, olha, até separados. Ele é bom para plantar com pepino, abóbora e brócolis. Brócolis a gente tem aqui também. É o brócolis de cabeça. O brócolis de cabeça a gente tem. E não é recomendado plantar com ervilha. Isso, não é ervilhaca, é ervilha, porque eles competem pelos mesmos nutrientes. E assim, tem muitas vantagens do tremoço, ele é muito legal. Não é muito cultivado no Brasil, ou muito conhecido, né? Mas assim, ele possui, ele fixa muito bem o nitrogênio. E ele também é muito usado para descompactar o solo, por causa do sistema radicular dele, assim, que é bem agressivo. Então, as utilidades dele são para adubação verde, para cobertura vegetal e para alimentação. Tipo assim, eu queria saber quem de vocês, quem conhecia o tremoço? Já conhecia, beleza. E quem já tinha comido o tremoço? Só o Chico conheceu. Tudo bem. Então, tá vendo? E essa é uma coisa que eu queria trazer assim para poder disseminar mais um pouco, que é uma opção pra gente poder usar como alimento. Ele é usado... Tem que tomar cuidado com a semente, né? Porque ela tem alcaloide, que é uma substância meio nociva. Então a gente tem que deixar de molho e tem que ser cozido. Também deixa eu ver. Ele pode ser cozido e também ele pode ser usado como ingrediente de queijo, de molhos. Então assim, é uma opção. A gente queria trazer esse destaque, né, do tremoço, que muitos unespas aqui usaram. Basicamente isso. Como que a gente adubou e com o quê? Nesse canteiro existia dois tipos de crotalária, uma um pouco mais alta e outra um pouco mais baixa, e mais magricela, assim, mais fina. Então foi arrancado pela raiz essas crotalárias todas e elas foram trituradas. Aí vale um erro, né? Uma coisa que tem que prestar muita atenção. Não se deve triturar, acho que plantas assim com caule talvez muito mole, eu sei que empapuçou no triturador. Então uma sugestão que o professor tinha dado, e quando a gente veio falar para os meninos já foi tarde demais, que era triturar a crotalária junto
com algum caule um pouco mais lenhoso, mais lignificado, porque aí ia se misturar e o triturador não ia sofrer tanto. E esse material triturado que a gente aproveitou dessa crotalária, a gente colocou bem espalhada e depois a gente colocou o material que estava aqui. Aí como que a gente fez? A gente só colocou esse material de um lado primeiro, para poder fazer a semeadura aqui sem esse material, e depois pulverizou um pouco desse material bem soltinho em cima da adubadeira. Aí depois que a cama estava bem pronta, assim, com uma palhada bem grossa, a gente foi abrindo um buraquinho assim, ó, assim, até chegar na terra, e aí botava a semente e depois fechava a muda, né, e depois fechava de novo. Isso. E é isso. E bocache. E 2 carrinhos de bocache geral e também local em cada muda.